Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho, dando continuidade ao nosso curso de TANI de banco de dados, vamos conversar um pouquinho sobre rastreando atividades. Então, na aula passada a gente comentou algumas coisas sobre a ideia inicial do TANI, né? Hoje então a gente vai continuar com aquela ideia, continuar dando prosseguimento àquele raciocínio da aula passada. Na última aula, a gente viu que normalmente uma solicitação de TANI, né, um pedido de ajuda, vamos dizer assim, normalmente começa por telefone, onde o DBA tem que tomar algumas decisões, tem que fazer algumas análises iniciais. Conversamos a respeito do tempo de resposta, né, o que vem a ser o tempo de resposta em si. Né? O que é um tempo de resposta dentro de uma execução, dentro de uma query? Vimos que o tempo de resposta é o tempo de execução mais o tempo de espera, onde essa resposta significa o tempo que a aplicação, né, ou enfim, o tempo que o sistema demora para efetuar alguma coisa, mais a espera, o tempo esperando que um disco leia, esperando que uma memória dê resposta. Então, é assim que vai normalmente se compor o nosso tempo. Temos um tempo de resposta, vai ser o tempo de execução, ou seja, o tempo realmente trabalhando, mais o tempo descansando, né? Vamos dizer assim, se fosse uma pessoa, para a gente ter mais ou menos essa ideia, ter mais ou menos essa base. Então, a gente vai fazer uma análise inicial, que é muito importante de saber por onde começar uma análise. Então, eu sei que eu preciso analisar. Eu sei que teve uma situação, mas por onde começar essa análise? Vamos voltar um pouco antes de pensar em trace, em se pensar o que eu vou fazer para a sessão, antes de analisar qualquer situação, qualquer problema técnico, né, qualquer análise técnica, a gente precisa ter em mente alguns outros locais de onde pode vir o alerta. Eu comentei até então que seria de uma pessoa e tal, de uma ligação, mas existem outros locais que realmente podem também nos alertar, podem também nos dizer que existe um determinado problema. Vejam que eu falei na aula anterior, que normalmente, né, eu até comentei aqui, né, até coloquei aqui, melhor dizendo, grifado, para a gente saber que normalmente a indicação do problema vem de um usuário insatisfeito. Porque isso realmente é real. Ou seja, na grande maioria das vezes, não é o usuário que vai ligar, que vai reclamar, que vai reportar, mandar um e-mail, enfim. Mas não significa que sempre é isso que vai acontecer. Também esse alerta, também essa situação de atenção, né? Ou seja, essa situação de que existe um problema, essa análise também pode vir de uma ferramenta de monitoramento de sistema como um todo. Existem diversas ferramentas no mercado, ferramentas Oracle, ou no próprio Enterprise Manager. Existem ferramentas de terceiro, né, ferramentas que se conectam ao banco para fazer essa análise, fazer esse monitoramento. E dessa ferramenta pode vir o alerta, então pode vir um alerta automático, né, através de um e-mail, de um SMS, enfim. Alguma ferramenta que monitore o tempo de resposta do banco de dados. Então eu normalmente, em alguns clientes, algumas situações assim, eu já vi ferramentas implementadas, ferramentas muito boas inclusive, que servem para verificar isso. Elas ficam analisando o tempo inteiro o tempo de resposta do banco. Não o tempo de resposta de uma query específica, ou de algum item específico na aplicação. Não, ela fica analisando esse tempo de resposta do banco como um todo. Ou seja, quanto tempo que o banco está demorando em execução, quanto tempo que o banco está demorando em waits, em eventos de espera, né? Isso tem que ser sempre mesclado. E a gente tem que ter em mente que um banco funcionando bem, funcionando corretamente, ele tem que ter mais tempo de execução do que tempo de espera. É claro que eu tenho que levar em consideração qual que é a carga, o volume de trabalho daquele banco. Se é um banco que tem pouco volume de trabalho, ele vai ter um tempo parado, né? Ou seja, quando eu tenho um banco que não está executando nada, porque ninguém mandou executar nada, isso não é um wait, isso não é uma espera, tá? Então a gente tem que ter em mente essa ideia, né? Tem que ter em mente esse conceito para a gente não se equivocar. Eu estou falando em tempo de espera de banco que está
várias tarefas e está aguardando executar alguma coisa. Bom, isso de a gente saber de onde veio a sinalização do problema pode parecer bobeira. Será que isso é importante? Não, isso realmente é muito importante, porque pode acontecer, né? Pode ter sido alguma coisa sinalizada por alguma aplicação de monitoramento que não seja tão impactante para o negócio. Aqui a gente entende o negócio como a parte principal de uma empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa lá de telefonia, ela vai ter que fazer faturamentos, ela tem que faturar as ligações, vamos dizer assim, né? Ele tem que fazer todo esse controle. Esse é o business, esse é o negócio da empresa. Então, se por um acaso acontecer que esse alerta não tenha vindo da aplicação ou esse alerta não tenha vindo direto do usuário, pode ser que, embora ele tenha alertado que determinada query, em determinado momento, teve uma certa lentidão, pode ser que isso não seja tão impactante para o negócio. Então é muito importante eu saber do impacto que vai causar essa lentidão, enfim, essa situação para o negócio da minha empresa, né? Ou seja, quanto vai impactar não só a TI, mas principalmente até quanto vai impactar nas aplicações, nas soluções ERP, enfim, que rodam em cima daquele banco de dados, que rodam naquele banco de dados. Isso parece pouco, mas ele é muito importante pelo seguinte: quando eu vou fazer isso que vai me dizer por onde começar a minha análise. Muitas vezes ocorre que de uma análise mal feita, ou seja, eu não faço uma análise legal de onde vem, qual que é o problema que vai ter, isso pode desencadear um processo que eu normalmente chamo de tunnel desenfreado. O que é um tunnel desenfreado? O DBA se desespera com o alerta, chegou um alerta, eu tenho que resolver, e vai em busca de uma solução para um problema que na verdade nem existe. Isso é comum, acontece com diversos DBAs, principalmente quando o ambiente é muito crítico e ele vê que chegou um alerta e aquele alerta para ele é um desespero. Então, tudo tem que manter a cabeça fria e sempre analisar isso. Pense muito nisso, tá? Porque eu digo para vocês que isso aqui é uma coisa que é bastante importante. Pense bastante nisso aqui e evitar o chamado tunnel desenfreado, é aquele que você vai fazendo, vai executando e às vezes aquilo lá nem tem impacto nenhum para a empresa, não teria problema nenhum, mas você, enfim, acabou resolvendo fazer ele dessa forma, ok? Eu sempre comento, gente, que esse tunnel desenfreado é algo que é resultado disso aqui, ó, visões e perspectivas diferentes. Bom, esse desenho é de um livro de tunnel bastante interessante, que eu li, que eu gosto muito, muita coisa do nosso treinamento é base dele. Então eu achei muito legal esse livro para a gente analisar o seguinte. Bom, a gente comentou então que o alerta pode vir de diversos locais. Vamos voltar então para a nossa situação anterior, onde o usuário reclamava que havia lentidão. E como eu comentei, a grande maioria das nossas notificações, enfim, das nossas reclamações havia assim. Eu achei interessante a gente voltar nesse assunto, achei interessante trazer esse desenhozinho aqui bem simples para mostrar para vocês algumas coisas, algumas considerações que eu acho bem relevante. Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho a mesma situação, ou seja, o mesmo problema que aqui no caso está sendo definido por um gato. Se ele é olhado pela senhora, que pela pessoa e tal que gosta do gatinho, ele vê o gatinho como algo fofo, bonitinho e tal. Já para uma veterinária, ele vê um gato como um grupo de órgãos, de ossos. Então, o que é isso? É a mesma coisa, é o mesmo gato, porém com perspectivas diferentes. Então é muito importante a gente analisar o alerta que veio da pessoa e de qual perspectiva que isso está sendo analisado, certo? A análise da perspectiva, a gente tem que fazer o seguinte: esse é bem interessante, que para a gente definir o nosso problema, a gente vai ter que ver o seguinte: ele fala sobre a análise do problema com perspectivas do negócio ou do sistema. A perspectiva do sistema é aquela perspectiva que a gente pode ocorrer no tunnel desenfreado, onde o DBA viu a situação, ele viu que o sistema alertou e ele vai querer sair resolvendo. Mas a gente tem que saber primeiro qual que é o impacto
que isso tem no meu sistema. Ou seja, precisamos conhecer bem os impactos para que não possamos fazer algo muito... para que a gente possa então fazer algo bem interessante, que é definir a prioridade. Definir a prioridade é tudo quando você está trabalhando, não só em Tuning, em diversos itens, né, no nosso trabalho no dia a dia, mas o Tuning também é muito importante que a gente defina as prioridades, que você saiba aonde começar a atacar para evitar que você gaste tempo, gaste energia em local desnecessário, energia de trabalho, né, claro, em local desnecessário. Um bom início de um processo de Tuning, na minha opinião, né, da forma como eu trabalho, por experiência própria, é a gente fazer da seguinte forma. Após levantar os itens citados anteriormente, aqueles itens que eu citei lá nas primeiras aulas, aquele questionário e tal, a gente deve traçar um esquema de trabalho que é mais ou menos assim. Bom, a gente tem que identificar o impacto para o negócio, isso é muito importante, tá? Esse é o passo inicial e que vai definir realmente como que vai ser a nossa perspectiva, como que vai ser como que a gente vai estar definindo a nossa prioridade de trabalho. Separando os problemas e setando as prioridades. Primeiro identifico qual o impacto que isso vai ter, ou seja, eu vejo em que momento que isso está atrapalhando, como que isso vai atrapalhar a minha aplicação, como que isso vai atrapalhar o meu negócio. Um exemplo bem típico disso é as empresas quando estão rodando folha de pagamento. A folha de pagamento não roda o mês inteiro. A folha de pagamento tem um momento específico que ela é impactante caso dê um problema. Então eu tenho que identificar qual o impacto para o negócio. Eu tenho um problema no meu sistema de folha de pagamento. Ok, mas agora é época de rodar a folha de pagamento? Então essa é a prioridade 0, né? A prioridade principal. Ali que eu tenho que começar a trabalhar. É mais ou menos assim a visão que a gente vai ter. Então, após identificar o impacto para o negócio, saber em que área vai ser impactada com isso, que área está sendo impactada com isso, eu preciso separar os problemas e setar as prioridades. Então, separar, esse problema eu tenho que resolver agora, porque é o problema de folha de pagamento, estamos exatamente no fechamento da folha. Mas eu não estou no fechamento contábil, então eu não preciso analisar como que está nesse momento o fechamento contábil, se tem algum problema no fechamento contábil, a menos que ele impacte em alguma tarefa que é primordial no momento. Isso significa setar as prioridades. Isso significa você olhar para o ambiente de uma forma calma e saber aonde que está o impacto de acordo com o problema que eu tenho. Depois que eu fiz isso, que eu identifiquei o impacto, que eu setei os problemas e as prioridades, separei os problemas e setei as prioridades, eu tenho que criar um alvo. Muito importante essa parte final aqui da nossa criação do alvo. Criar o alvo nada mais é do que você dizer aonde eu quero chegar. Então, eu identifiquei um problema, eu vi qual que eu tenho que resolver primeiro, mas esse resolver significa o quê? Chegar em qual lugar? Então é muito importante eu ter o alvo para evitar também que nessa situação eu crie aquele tuning louco, né? Aquele tuning que você sabe que você quer chegar, mas você não sabe aonde. Essa parte de criação do alvo tem muito a ver com a baseline. Lembra que a gente comentou que você ter uma linha onde você sabe normalmente como que o tempo trabalha, como que aquela aplicação deveria trabalhar e como ela está agora. Você sabe que um relatório lá deveria rodar em 10 segundos, está rodando em meia hora. Então, isso com certeza é o seu alvo, voltar a trabalhar naqueles 10 segundos, vamos dizer assim, que ele estava rodando antes, certo? Essa é a nossa baseline, esse é o nosso alvo, nosso target, onde a gente quer alcançar. Eu lembro que eu comentei uma vez que uma vez definido qual que é o alvo, alcançado o alvo, para-se o tuning para evitar de você tentar muitas vezes resolver alguma coisa que não existe mais o problema. Bom, feito isso então, eu vou ter que definir uma ação inicial. Definir a ação inicial é realmente entender como que eu vou proceder para resolver o problema ou para tentar investigar o meu problema. Veja que até então, essa fase de tuning é uma fase investigativa. Por isso que ele é tão interessante. É uma fase onde eu vou estar fazendo as análises do que aconteceu e vou verificar como que eu vou atacar para tentar resolver o problema. Então, dentro dessa análise, vamos imaginar o seguinte. Ok, que realmente o usuário ligou, falou de um relatório que está muito lento,
Temos então a nossa baseline definida. Sabemos que o impacto realmente pode ser grave, pois se trata de algo que rodará muitas vezes nos próximos dias. Um exemplo de relatórios de fechamento de mês, relatórios de fechamento de folha de pagamento. Então, isso pode realmente ser grave, pode ser realmente impactante para o negócio. Então, se a gente definiu isso, que pode se tratar de um relatório de fechamento, que é uma tarefa que está ocorrendo exatamente nesse período, estamos em fechamento e precisamos do relatório de fechamento, correto. Temos então o nosso impacto definido. Com base nessas informações, a gente precisa primeiramente traçar o nosso plano de ação inicial. O processo de Turing consiste em trabalhar basicamente 3 proposições, 3 situações que eu preciso descobrir, que eu preciso ter para poder resolver o meu problema, baseado em 3 itens importantes. Onde o tempo está sendo gasto? Quais tarefas do processo que estão gastando esse tempo? Ou seja, eu preciso ver que o tempo está sendo gasto na execução de tal forma. Isso é definir aonde o tempo está sendo gasto. Para isso, eu vou ter algumas técnicas específicas que vão me ajudar a definir essa situação, vão definir aonde que estou gastando tempo, aonde que está indo, né, o tempo da minha aplicação, quais as tarefas, quais os processos que estão fazendo isso. Próximo item é definir como o tempo é gasto, em qual camada do sistema, por exemplo. A gente já comentou que tem alguns sistemas que trabalham em diversas camadas. Eu tenho lá a camada de banco de dados, a camada de aplicação, a camada client, em como esse tempo é gasto, qual a camada que realmente está fazendo esse maior gasto, que está despendendo esse maior gasto. E feito isso, como esse tempo pode ser reduzido. Vejam que Turing é algo interessante que está ligado diretamente a tempo de trabalho ou diretamente a tempo de execução de alguma coisa. Então, eu tenho que definir onde o tempo está sendo gasto, como o tempo está sendo gasto e como esse tempo pode ser reduzido. São 3 itens que eu vou trabalhar e que vão me ajudar disso aqui sai uma resolução, né? Sai uma forma de diminuir esse tempo, uma forma de resolver o meu problema. Essas 3 proposições, gente, nada mais são do que conseguir entender o tempo de resposta do sistema, ou seja, entender o response time, como a gente já viu, né? Entender o tempo de resposta como um todo, saber o tempo de execução, o tempo de espera. Saber o tempo que está sendo gasto nada mais é do que saber dividir o tempo de resposta em tempo de execução e tempo de espera. Não é isso que a gente viu? Então, definir aonde o tempo é gasto é isso. Então, definir onde o tempo onde a gente vai ser gasto nada mais é do que tentar descobrir qual camada do sistema, aqui é a palavra-chave, qual camada do sistema está levando a lentidão. É nesse momento que a gente vai tentar provar, né, que não é o banco de dados o grande vilão. Embora, como eu já comentei, não significa só provar e pronto, acabou. Não, você vai provar que o banco de dados não é o vilão, tentar ajudar quem for o vilão da situação, né? Ou seja, tentar ajudar para resolver aonde está aquele problema específico. Para isso, para eu fazer essa investigação, para eu iniciar esse trabalho investigativo, eu preciso traçar um método de tornar possível a forma inicial de a gente tentar investigar onde o tempo é gasto. Bom, veja bem que eu não estou falando com vocês de ver como o tempo é gasto, e sim onde. A primeira coisa que a gente vai ver não é ainda como que esse tempo está sendo gasto, mas onde, em qual camada que ele está sendo gasto. Para que isso seja possível, em um primeiro momento a gente vai trabalhar apenas o conjunto do usuário, ou seja, em conjunto com o usuário a gente vai trabalhar junto com ele para tentar decidir, para tentar resolver essa situação, sem envolver demais responsáveis no momento. Eu coloco no momento aqui grifado pelo seguinte: nessa primeira análise, onde o usuário chegou e veio até nós, já como eu comentei, né, porque muitas vezes já é aquela estigmatização de que o banco de dados é o culpado, normalmente cai primeiro para nós. Não vamos acionar todo mundo no momento, a gente pode causar um trabalho grande, né, como eu já comentei, do Turing desenfreado até à toa. Vamos primeiro analisar
para, com base nessa primeira análise, aí sim, com base nessa investigação, a gente pode acionar a equipe de storage, a gente pode acionar a equipe de sistema operacional, de redes, enfim, para que a gente tenha essa análise. Mas como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai trabalhar em conjunto com o usuário? O que a gente vai fazer em conjunto com o usuário? O que a gente vai fazer é simplesmente uma simulação do problema. Ou seja, a gente vai mandar que ele execute o tal relatório, que ele execute a tal situação, para que a gente possa acompanhar em tempo real de execução e assim descobrir, primeiramente, quanto tempo demora executando as tarefas de banco de dados. Não é aqui que eu estou querendo dizer que eu estou ver quanto tempo realmente demora, eu não estou achando que o usuário está mentindo, não. Eu quero saber se ele disse que demorou lá, daquele relatório que eram 10 segundos, está demorando 30 minutos, desses 30 minutos, quanto tempo efetivamente foi gasto no banco de dados? Sabendo quanto tempo foi gasto no banco de dados, eu posso não ter uma ideia ainda de o que foi gasto em rede, o que foi gasto em cliente, mas eu já posso ter uma noção de que, por exemplo, desses 30 minutos, aí ele gastou 2 minutos, 5 minutos no banco de dados. Ok, não está certo porque eram 10 segundos. Né? Mas eu já sei que não é o banco de dados o único vilão dessa situação. Então a gente vai ter que ver quanto tempo ele demora a execução dessa tabela do banco de dados. A forma que a gente tem normalmente de se fazer isso é o determinado trace. Você criar um trace é um rastreamento do que o usuário está fazendo. Assim, então, que a gente contactar o usuário, o primeiro passo para você conseguir criar esse rastreamento é mandar que ele se conecte ao sistema e que ele faça essa conexão de forma que você possa, com a query que eu comentei na aula passada, detectar os 2 itens que precisamos para o nosso trace, o SID, o SID e o serial da sessão, que são nada mais do que a identificação da sessão, que a gente vai pegar esse valor para que a gente possa realizar o trace em cima da sessão que vai realizar realmente o processo. Nesse caso, vamos imaginar que o usuário vai resolver um determinado relatório, vai rodar um determinado relatório, ele se conectou, contactamos com o usuário, vamos fazer o teste agora? Vamos, ele se conecta lá no banco, aí você roda, né? Vamos fazer de conta que a gente tem um usuário ali chamado Elise. O que vai acontecer? É que ela logou no sistema e para fazer isso, ela que vai executar o processo. Eu vou rodar a query da aula passada, né? E colocando where username igual o nome do usuário que a gente está querendo fazer o trace, ele vai me trazer o seed e serial. Veja bem que aqui cabe bem um parênteses aqui. Estamos citando um exemplo onde a aplicação se conecta com o banco de dados com o próprio usuário do cliente. Existem diversas formas de conexão da aplicação com o banco de dados, vamos comentar isso posteriormente, mas muitas vezes a gente tem uma aplicação que se conecta no banco de dados com um usuário único, ou seja, a aplicação tem um usuário específico da aplicação mesmo e ele que se conecta no banco. Então, eu tenho lá o usuário da pessoa que está trabalhando no sistema, né, quem vai trabalhar lá com a solução, enfim, ele se conecta na aplicação com a senha dele, mas quem vai se conectar ao banco é um usuário específico que é sempre o mesmo da aplicação. Então, isso modifica às vezes um pouquinho a forma de como que vamos fazer para achar o seed serial, certo? Pode ser que você tenha que fazer um select seed serial na VDollar Session para você achar todas as conexões que estão ali, que não sejam conexões internas do sistema, né, do SIS, do System, enfim, para que você, depois que você manda a pessoa conectar, você veja qual a conexão que apareceu para você conseguir ligar o tuning nela, né? A gente fala ligar o tuning, que é você iniciar, ligar o trace, não o tuning, ligar o trace nela, para que você possa fazer essa situação onde você possa fazer essa análise. Lembrando, tá, que algumas vezes ocorre um engano no seed serial, quando é assim, você tem uma aplicação que se conecta lá com o mesmo usuário sempre, às vezes torna um pouco ruim de você saber de onde vem, de qual usuário que vem. Para isso, na VDollar Session, eu tenho, além do username, eu tenho o S-User, que é o usuário desse sistema operacional, lá do sistema operacional,
do banco, eu posso ver, ou se a empresa tem lá, os usuários fez o login, eu posso ter, ele vai me trazer essa informação, eu posso ter o nome da máquina que está executando. Então vai depender muito de como a minha aplicação trabalha, e a gente vai ver isso no decorrer, vai ter alguns exemplos bem interessantes a respeito disso. Bom, ainda continuando com a ideia de criação do trace, de posse dessas duas informações, do seed e do serial, eu posso iniciar um processo que a gente já viu que é chamado trace, que vai criar um rastreamento, ele vai criar um arquivo, um log mesmo de tudo que é feito no banco de dados por aquela seção que tem seed e serial específico. O arquivo de trace ele é gerado, ele é criado por um dos comandos que a gente normalmente utiliza. Existem algumas ferramentas, né, que podem utilizar, que podem fazer a execução do trace. Eu tenho o exemplo da DBMS Monitor, onde o padrão dele é exec DBMS underline monitor, que é a package com a procedure CC Session Trace Enable, onde ele vai habilitar esse trace. Coloca o seed, o serial, true, e ele vai fazer a habilitação, vai começar a gerar o trace específico. Aqui é um exemplo, né? Imagine que eu tivesse o seed 5055, o serial 1701, ia rodar e ele ia trazer essa informação para mim. Ele ia mostrar, ia começar a gerar o arquivo de trace. Mas esse arquivo de trace não é algo que começa a aparecer na tela, não. O trace é bem quietinho, é bem interessante. Você gera o trace e aparentemente assim para o banco não acontece nada de diferente, não aparece nenhuma tela nem nada. Já me perguntou uma vez um DBA inexperiente, né, ou seja, um DBA júnior, professor, eu tentei colocar um trace, me falaram para colocar um trace, eu vi como é que era, só que não aconteceu nada de diferente aconteceu. A única coisa que vai acontecer é que vai começar a gerar um arquivo que a gente vai ver daqui a pouco. Importante, como eu acabei de comentar, que ele gera um arquivo, é você desabilitar o trace no final. O usuário falou, terminou, desabilita o trace. Por quê? Porque se o trace fica ligado, ele pode gerar um arquivo grande, gerar um arquivo gigante que você pode vir a ter problema com espaço dentro do seu banco de dados. A gente sabe que o espaço estourar dentro de um banco de dados, dentro de um servidor, é algo realmente preocupante, é algo de bastante impacto, né, na nossa aplicação. Bom, criando um trace dinamicamente. O que eu quis dizer com criar um trace dinamicamente? Criar um trace de uma forma dinâmica é aquilo que eu comentei. Algumas vezes é ruim localizar a seção exata que está sendo rastreada. Eu gosto de utilizar uma query bem interessante que localiza a seção e já gera o script de trace. Outra ferramenta eu utilizei ali embaixo, o DBMS Monitor, e eu posso utilizar o DBMS System também. São algumas ferramentas interessantes que me permitem criar o meu trace. Esse selectzinho que eu coloquei aqui, ele vai me trazer o resultado dele, é exatamente a instrução pronta. O resultado dele eu copio, jogo lá e executo a instrução pronta. Então, por isso que eu coloco ele como criar um trace dinamicamente. É uma query que vai criar dinamicamente o trace específico. Agora, olha que interessante. Eu estou fazendo um select, $session, ok. Aqui eu estou procurando pelo nome da máquina, que pode ser lá, eu coloquei lá domínio, terminal, o nome da máquina específica, né, dentro do domínio da minha empresa. Cada máquina tem um nome, então a máquina que está executando for aquela. Posso colocar o S-User ou ainda posso utilizar o username. Olha que interessante então. Eu posso colocar 3 itens ali dentro que vão me trazer de forma mais assertiva qual que é o exato seed serial daquele trace. Mas ele me trouxe mais de um, eu não tenho certeza qual que é o correto. Ok, trouxe uns 2, 3, roda para esses 2, 3, copia o resultado, cola lá dentro do SQL Plus, dentro de uma ferramenta de um developer, enfim, e roda esse cara. Por que eu digo para vocês, mesmo que você esteja fazendo o trace da seção errada, não tem problema? Porque é claro que o DBA ele conhece a aplicação, ele vai saber que, muito provavelmente, aquelas 2 ou 3 seeds que apareceram ali, algum deles com certeza vai ser o correto e os outros provavelmente não. Então isso é muito importante que você saiba, não fique perdendo tempo, eu tenho que usar qual que é o exato momento, não. Pega isso aqui,
que você vai ver lá ou uma determinada máquina, ou um determinado usuário do sistema operacional, ou um determinado username no banco. O ideal seria se a gente soubesse sempre o username do banco, mas, como eu já disse, às vezes a aplicação se conecta com um usuário único, e daí isso aqui fica um pouco deficiente da gente saber. Mas com certeza essa query, claro, é só um exemplo, ela pode ser adaptada, né? Vocês podem modificar ela para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Na query acima, ele vai utilizar outra ferramenta de trace, que é o DBMS System, onde eu coloco lá set SQL Tracing Session, que ela é bem interessante. É uma ferramenta bem também interessante que vai mostrar, que vai trazer a geração do meu trace. Então, continuando aqui, localizar o trace é algo bem importante. Eu comentei com vocês agora que o trace não é nada magnífico, não é nada assim fora do comum que acontece no banco, ele não abre telinha especial nem nada. Então, gerar, o primeiro passo que eu vou ter que fazer quando eu gerir o meu trace é saber aonde que esse trace está, onde que ele vai ser gerado. Para isso, eu preciso saber qual que é o ID do sistema operacional. Eu vou saber onde ele é gerado, em qual local ele está, mas eu vou precisar saber exatamente o nome do arquivo. Por que eu preciso saber o nome do arquivo, gente? O trace está armazenado em um local que ele não é um local único. Ou seja, ele não vai estar sozinho lá dentro desse diretório, dentro dessa pasta. É a pasta onde são armazenados todos os traces automáticos. O banco de dados ele está sempre gerando trace, por exemplo, nos processos de background, ele tem o alerta do banco, é tudo dentro do mesmo local. Então, eu posso ter ali centenas de arquivos ali dentro, que tornaria um pouco difícil de saber qual que é o trace. Qual que é o meu trace? Para eu não ter que ficar olhando pela data específica, pela hora específica que gerou o trace, se eu souber qual que é o ID do sistema operacional, é importante que eu vou conseguir achar exatamente aonde está, qual que é o meu trace específico. Para isso, eu procuro pelo SPID. Tem a query embaixo que vai ajudar a trabalhar com isso aqui. Toda conexão feita no banco de dados, ela também gera um ID dentro do sistema operacional. Não estou falando mais aquele ID do SID do banco, mas um ID dentro do sistema operacional. Essa conexão vai ter um identificador único, tal qual o CID, ou seja, somente aquele SPID dentro do banco, não existem dois iguais. Precisamos então saber qual esse ID, porque é através dele que vai ser criado o nome do trace, como a gente vai ver daqui para frente. Então, eu criei uma queryzinha aqui que é bastante útil, eu utilizo ela bastante no dia a dia, e também ela vai trazer, você pode ver que a parte de trás dela aqui, ó, a parte da subquery, nada mais é do que aquela query anterior que a gente estava usando, certo? Então, ele vai fazer uma junção através da $session e da $process para você conseguir trazer essa informação específica para você descobrir onde é que está o seu trace realmente. Bom, o arquivo de trace para versões de banco de dados a partir do 11, 11 superiores, é armazenado dentro de um local chamado ADR, ou Automatic Diagnostic Repository. Esse local, a base dele, normalmente é assim. Eu tenho qual que é o base do ADR, que foi colocado aqui, como uma variável, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender como uma variável. Essa variável normalmente é o Oracle Base do meu banco de dados. Vocês, como DBA, sabem que existem as variáveis de ambiente que setam quais são os ambientes, quais são os locais, de um determinado arquivo, um determinado banco. Eu tenho o Oracle Base e o Oracle Home. A Oracle Base normalmente, não é obrigatoriamente, mas normalmente, quando uma instalação é default e não é alterado isso, normalmente o ADR, o local onde fica o diagnóstico e repositório, é dentro do Oracle Base. Dentro dela tem uma pasta de AG, RDBMS, nome do DBName, nome do banco, o SID e o trace. Ele normalmente, como vocês vão ver aqui embaixo, se eu tenho um banco single, ou seja, um banco que não seja um hack, que seja uma instância single, que é uma instância só, vocês vão ver que se repete. O nome do banco é o mesmo nome da instância. Quando eu tenho o hack, eu vou ter lá, por exemplo, o RCL banco, o RCL1, o RCL2, 3, de acordo com a instância do meu ambiente hack, certo?
Então, em uma instalação padrão, né, numa instalação comum, onde o nome do meu banco de dados e o nome da minha instância seja o RCL, ele vai estar assim, nesse endereço aqui. Como eu já comentei, dentro desse local temos diversos arquivos relacionados a traces de processo do banco e até o arquivo do alert, o famoso alert log, fica armazenado ali dentro. Por isso é muito importante a gente saber que arquivo que eu preciso achar, qual o arquivo que eu realmente vou trabalhar. Bom, dentre os arquivos dessa pasta, o trace, normalmente ele está no seguinte formato: instância, por exemplo, no nosso caso RCL, underline hora, underline o PID ou SPID dele dentro do sistema. Então, a instância do banco de dados ao qual o trace pertence e o identificador do processo no sistema operacional, que a gente comentou, que tem aquela queryzinha que eu acabei de passar, como você achar esse número, como você achar esse valor específico, certo? Então, é muito importante eu saber localizar, é claro, para ver em qual arquivo que eu vou trabalhar. Ok, encontramos a seção, escolhemos qual das duas packages eu vou utilizar, se é DBMS Monitor ou DBMS System, qual delas que eu vou utilizar, como que eu vou fazer para gerar esse meu trace. Vamos lá então. Pelo SQL Plus, a gente executa o trace com um comando que mais ou menos assim, vou pegar um exemplo que eu tivesse com o CID 288, serial 65001 e true. Quando eu coloco true, eu estou colocando habilita. True significa ligar o trace. Então, no exemplo acima, vai ser criado um arquivo de rastreamento para a seção que tem o SID 288 e o serial 65001. Ou seja, que ele tem lá o CID 288 e o serial 65001. E o true, que significa ligar o trace. Ou seja, o true está dizendo, liga o trace para aquela seção específica. Agora precisamos encontrar qual que é o ID no sistema operacional, ou seja, qual que é o SPID, para que eu possa localizar o arquivo correto na hora da minha análise. Para isso, vou pegar esse exemplo aqui de um recortezinho feito lá do meu SQL Developer. Então, utilizando aquela query que eu comentei com vocês agora há pouco para encontrar o SPID do sistema operacional, a gente vai ter como resultado isso aqui. Desse resultado, eu tenho aqui qual que é o meu SPID, ou seja, qual que é o ID dentro do sistema operacional daquela item, né, que eu estou trabalhando, daquele item que eu estou fazendo. Encontrando o arquivo dentro do local indicado, feito isso, eu entrei lá naquele endereço que eu comentei agora há pouco para vocês, que é o ADR, Automatic Diagnostic Repository, fui lá na pasta 3 e lá dentro eu peguei o arquivo específico, eu consigo ver que eu tenho esses dois arquivos aqui. O arquivo que mais me interessa é o arquivo TRC, esse cara aqui é o arquivo que vai mais me interessar, é o arquivo em cima do qual eu vou trabalhar, certo? Então, encontrei o arquivo de trace, vi o local onde ele está, achei qual que é o arquivo que está sendo gerado. Se vocês repetirem o comando do ls, ou seja, vocês listarem ele lá dentro do seu sistema operacional, vocês vão ver que esse tamanho dele vai aumentando à medida que a aplicação vai executando alguma coisa. E claro, ele vai jogando dentro do arquivo, ele nada mais é do que um arquivo texto, que vai jogando as informações ali dentro e essas informações vão sendo alimentadas. Beleza? Então, feito isso, encontrei o meu arquivo específico e com base nessa informação, eu vou poder gerar o trace para eu poder fazer a minha análise. Algo que jamais devemos esquecer é de desligar o trace para que ele não gere um arquivo gigante. Tá? Cuidado, isso pode ser a causa de um problema no banco de dados, caso estoure a área de armazenamento. Entendeu? Se ele estourar a área de armazenamento, ele vai estar estourando uma área que está dentro do Oracle Base e isso pode ocasionar um problema. Então, desligando o trace, eu vou fazer... Se eu escolhi o DBMS System, eu vou colocar o mesmo CID e serial e colocar false, e executar e rodar o trace. Se eu tiver escolhido o DBMS Monitor, eu vou colocar lá, em vez de utilizar Session Trace Enable, eu vou utilizar Session Trace Disable e automaticamente eu vou desabilitar o meu trace. Ok, eu tenho então um arquivo de trace pronto para ser analisado. Eu tenho um arquivo de trace que eu vou poder analisar ele para poder
tentar chegar a um ponto comum, né? Chegar a uma análise a respeito do que aconteceu, de como que realmente tem, qual que é o meu problema de fato. Terminado esse trace, eu vou ver lá que eu tenho o arquivo-alvo da nossa análise e um arquivo de extensão TRC. Porém, não basta a gente gerar o trace apenas. Simplesmente abrir ele com o editor, por exemplo, der um VI nele, vocês vão ver que não é de fácil entendimento. Ou seja, ele é um arquivo um pouco complicado de se entender. Com o tempo, trabalhando bastante com performance, vocês vão começar a ter uma visão desse arquivo de trace, mesmo cru. Eu falo que esse aqui é o trace cru, aquele que recém foi gerado, né? Algumas informações você consegue pegar dali, mas o legal mesmo é você tornar ele inteligível, ou seja, você tornar ele de uma forma que você consiga entender ele só batendo o olho. Fazendo isso, a gente tem que tornar o trace legível. Existem diversas ferramentas que podem servir para traduzir o arquivo TRC, ou seja, para trazer ele para uma linguagem que eu possa analisar ele de uma forma mais simples. A que eu vou utilizar, a que eu gosto bastante, que é uma ferramenta nativa do Oracle, não precisa ser pago, já está lá, você tem o Oracle instalado, você já tem ela, que é uma ferramenta chamada de TKProf. Numa sintaxe simples, já é suficiente para a primeira análise. Por enquanto, a gente vai trabalhar numa sintaxe simples do TKProf, onde eu pego o arquivo TRC e gero um arquivo TXT com um visual muito mais fácil de eu entender, um visual muito mais inteligível, certo? A sintaxe ela pode ser bem simples. Eu coloquei aqui o asterisco, né, para colocar aqui as letras pequenas, né, que a gente sempre fala do asterisco. Existem comandos mais complexos que a gente vai ver adiante, mas um comando bem simples. Eu coloco lá tkprof, o nome do arquivo, esse nome do arquivo aqui, ó, é o nome que eu gerei lá atrás. E o nome do arquivo, só voltando aqui um pouquinho, é esse cara aqui, ó, o nome do arquivo TRC, certo? Então, coloquei ali o nome do arquivo, vamos voltar lá de novo. O comando que eu vou trabalhar é assim, o nome do arquivo, o nome desejado. No nosso exemplo, tkprof, né, aquele arquivo que eu coloquei, o nome que eu defini para ele aqui é análise _proc _contábil txt. Feito isso, vocês vão poder ver aqui um recorte lá do sistema operacional, apareceu o arquivo, ó, analise proc contábil txt. Então, se agora eu der um VI, agora sim ele vai me trazer isso de forma realmente que eu vou conseguir entender, eu vou conseguir analisar. Na próxima aula a gente vai começar uma brincadeira legal, que é você pegar o arquivo de trace e começar a entender o que tem dentro desse trace, como que isso realmente ocorreu, quais são os problemas daquele relatório específico baseado no trace. Eu consigo ver já algum problema ali dentro? Ele já vai me trazer alguma informação ali dentro? Eu não sei, mas uma informação muito importante, que é a primeira coisa a ser extraída do trace, é quanto tempo demorou em banco de dados para se fazer alguma coisa. Isso é primordial da gente saber, isso é primordial que se defina. Eu tenho lá, como a gente já comentou, meia hora de execução, mas quanto tempo real ficou isso em banco de dados? É isso que o trace vai nos mostrar. Ele vai somar todo o tempo, tudo que foi feito dentro do banco vai estar ali, e no final a gente vai ter um tempo. Quanto tempo ele demorou para efetuar isso? Ele vai mostrar, o trace ficou ligado durante 30 minutos, mas em banco de dados tivemos atividade de 2 minutos, 3 minutos, certo? Essa é a função do trace, mostrar quanto tempo realmente foi gasto no banco. Muito importante isso, é o primeiro álibi do nosso banco de dados, caso ele realmente exista. Algumas vezes o banco realmente é o culpado, mas é o primeiro item a gente definir se ele realmente tem aquela culpa específica. Na próxima aula, então, a gente vai entender os setores dentro de um arquivo de trace e como conseguir tirar boas informações dele. Muito importante o trace. Eu diria para vocês que algumas vezes até, quando a gente tem aplicações na nossa empresa, aplicações de terceiros, soluções ERP, enfim, que sejam bastante lentas, demonstram conhecimento legal quando você vai fazer uma reclamação perante o seu fornecedor, dizer que uma atualização que ele fez não ficou boa, que uma atualização dele, enfim, impactou outros setores, mandar esse trace junto, para que você possa dizer para ele
aonde está o problema. Normalmente ele vai ter uma equipe de DBA, uma equipe junto com o desenvolvimento, que você vai poder dizer para ele aonde está o problema da aplicação, enfim, e ele vai facilitar resolver o problema. Certo, gente? Então, era isso que a gente tinha para nossa aula de hoje, como iniciar o rastreamento, como startar o trace, encontrar o trace e como tornar o trace inteligível. Vocês veem, é muito interessante, aula a aula, a gente vai discutindo, vai colocando essas situações e com certeza vai ser muito legal. Valeu? Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula.